A história inicia com um estudante do primeiro ano do ensino médio chamado Gojo, que tem uma paixão profunda por bonecas Hina. Quando era criança, ao ver o trabalho do avô, ele se apaixonou por elas e se comprometeu em fazer as melhores bonecas. Porém, ele ainda não chegou ao nível que deseja. Além disso, ele sabe que nem todos entendem seu amor por essas bonecas, pois quando contou sobre isso para uma conhecida, a garota ficou assustada. O chamou de estranho por gostar de bonecas e foi embora. Desde então, ele nunca mais contou sobre isso para alguém e se mantém isolado das outras pessoas, apenas focado em seu trabalho. Depois que os pais de Gojo morreram em um acidente de carro, ele ficou sob os cuidados de seu avô, o qual administra uma loja de bonecas Hina. Eles não ganham muito dinheiro com isso, mas é o que amam fazer, e o suficiente para sustentá-los. O avô está sempre preocupado ao ver Gojo trabalhando nas bonecas, e insiste para que ele saia com seus amigos. Para não deixá-lo preocupado, Gojo mentiu sobre ter amigos na escola, e disse que não saía com eles por estarem ocupados com atividades de seus clubes. Mesmo que isso seja uma mentira, isso faz com que o avô se sinta menos preocupado. Assim, Gojo tem vivido todos os dias fazendo uma única coisa, trabalhando nas bonecas Hina. Certo dia, na escola, uma garota voa em sua direção. O nome dela é Marin e é a garota mais bonita e popular da escola. Depois de se levantar, ela pede desculpas e fica curiosa com uma mancha de tinta no braço do garoto. Então pergunta sobre isso, porém Gojo esconde seu braço e diz para ela não se preocupar. Por causa de sua experiência passada, ele não quer falar sobre o motivo da tinta, que são as bonecas Hina. Depois que Marin sai, Gojo olha para ela e admira sua personalidade. Marin é popular não apenas por sua beleza, mas também por ter uma personalidade alegre. Ela adora fazer amigos e fala abertamente sobre seu interesse em anime e mangá, e ela é conhecida por rejeitar garotos que zombam dos seus interesses. Marin diz que não ficaria com um garoto apenas por ele ser bonito, pois prefere um homem que a ame e respeite o que ela gosta, o que faz Gojo admirá-la ainda mais. Depois que a aula termina, alguns alunos pedem a Gojo para fazer as tarefas deles, pois precisam ir para o trabalho de meio período. Como é muito tímido, Gojo não se opõe e faz o trabalho, porém Marin entra na sala e também começa a limpar. Ela e outro aluno são responsáveis pela limpeza, mas ao ver Gojo, ela diz que estão se aproveitando de sua bondade. O protagonista sabe disso, mas não gosta de negar o pedido de alguém, e isso deixa Marin irritada, pois ela não suporta ver alguém fazendo coisas que não quer. Então a garota o encoraja a se defender, dizendo que ninguém fará isso por ele. Mesmo após uma semana que isso aconteceu, ele ainda pensa nas palavras dela. E enquanto costura, a máquina quebra. O avô diz que vai comprar uma nova, porém demorará alguns dias. Então, enquanto isso, depois que a aula termina, Gojo usa uma máquina de costura do clube de artesanato. Ao contrário da que tem em casa, ela é muito mais moderna, e por causa disso, Gojo fica impressionado com os resultados. Nesse momento, Marin aparece na sala e Gojo começa a entrar em pânico. E então, acidentalmente, deixa a boneca cair. Ele consegue salvá-la e fica feliz ao ver que a boneca não está danificada, mas logo percebe a situação em que se encontra. Gojo entra em pânico e tenta explicar que não é o que parece. No entanto, Marin fica maravilhada ao ver que Gojo sabe costurar. Ela olha para a boneca e começa a elogiar o quão bem feita ela é, o que deixa Gojo extremamente feliz, pois é a primeira vez que vê alguém da sua idade realmente apreciando a beleza das bonecas Hina. De repente, Marin começa a trocar de roupa e mostra algo que ela estava trabalhando, e então mostra a ele uma foto da roupa que estava tentando fazer. Ao ver isso, Gojo não entende como alguém pode fazer um trabalho tão ruim, e então começa a falar sobre isso, pensando até que Marin fez aquilo de propósito. Contudo, o protagonista percebe que suas palavras foram duras demais, e então ele se ajoelha e pede desculpas. No entanto, Marin está tranquila com isso e não está brava com ele. Ela explica que ama animes, mangás e jogos, e por causa deles ela quer ser uma cosplayer. Contudo, ela não sabe costurar, então pede a Gojo para ajudá-la a realizar seu sonho de se tornar a personagem que admira tanto. Em toda a vida de Gojo, ninguém jamais elogiou seu trabalho, e como isso o deixou feliz, ele aceita ajudá-la e promete fazer o seu melhor. Marin fica muito feliz e para ajudar Gojo a fazer as roupas, ela entrega uma revista que explica exatamente como criar um cosplay, a qual é tão detalhada que o protagonista se pergunta como ela foi tão mal. Ela já queria iniciar os trabalhos, porém Gojo dá a ideia de começarem depois do fim de semana, o que a deixa um pouco chateada, mas concorda.
Contudo, no dia seguinte alguém toca a campainha. E quando Gojo vai verificar pensando que é um cliente para a loja, vê que é Marin, a qual apareceu para eles começarem logo. Ela não conseguia esperar até segunda-feira, então procurou o endereço da loja de Gojo e conseguiu encontrá-lo. Sem hesitar, Marin entra na casa dele e vai para o quarto do protagonista. Enquanto ela olha ao redor, Gojo surta ao ver uma garota em sua casa. Ele fica mais apavorado ainda quando Marin tira sua roupa para ele tirar suas medidas. De alguma forma, Gojo reúne coragem e começa a anotar as medidas dela. Ele estava com muita vergonha, porém isso piorou quando chegou a hora de medir o busto de Marin. Gojo começa a entrar em pânico e pede para ela fazer isso sozinha. Porém, a garota diz que não consegue. Então, sem outra escolha, Gojo se aproxima dela. Mesmo tremendo muito, o protagonista consegue. Porém, percebe que foi muito difícil para ele. Além disso, antes de sair, Marin entrega o jogo da personagem que ela pretende fazer o cosplay, para que Gojo tenha mais exemplos da roupa. Isso deixa o protagonista feliz, porém esse é um jogo adulto. E à noite, muitos ruídos estranhos começam a sair do quarto de Gojo, então o avô dele vai verificar. Ao abrir a porta, ele fica surpreso ao ver o que seu neto estava vendo, ainda mais em como ele estava sério. Porém, pensando que isso era normal para um adolescente, ele sai sem comentar nada. Na manhã seguinte, Gojo acorda depois de sonhar que Marin estava agindo como uma personagem. Na escola, Gojo se pergunta se Marin iria tratá-lo como antes na frente de todos. Porém, quando se encontra com ela, percebe que a garota continua muito gentil com ele. No entanto, ele escuta alguns comentários maldosos sobre a possibilidade dos dois estarem namorando. Com isso, ele decide manter distância de Marin na escola. Então, sempre que ela tentava falar com ele, o garoto a ignorava. Depois da aula, ela tenta novamente e convida Gojo para fazer compras, porém ele recusa e foge. Para garantir que não encontre Marin na estação de trem, o protagonista pega outro caminho e se esconde. No entanto, Marin o seguiu e surpreende Gojo. Ela está irritada e pergunta o motivo dele estar a ignorando. O protagonista revela que ouviu pessoas falando sobre eles saindo juntos, e ele acredita que isso afetaria a popularidade dela. Entretanto, sem hesitar, Marin sugere que eles deveriam começar a namorar, o que deixa o garoto em pânico, mas ela diz que está apenas brincando. A garota fala para ele não pensar muito na opinião dos outros e apenas fazer o que gosta. E então ela segura a mão de Gojo e o leva para fazer compras. Ao chegar à loja, Gojo mostra os itens que precisam ser comprados, e Marin fica maravilhada ao ver quanto trabalho ele fez em apenas 2 dias. Demonstrando como ele estava levando aquilo a sério. Sem demora, eles começam a fazer compras e depois de terminarem, comem algo em um restaurante. E enquanto estavam saindo, falam sobre algo específico que envolve a personagem que ela gosta. E eles estão falando sobre isso de uma forma muito casual. Porém, por se tratar de algo adulto, as pessoas na fila ficam sem palavras ao verem como os estudantes do ensino médio estão crescendo rápido. No caminho para casa, Marin mostra a Gojo alguns dos cosplayers que ela realmente admira, se referindo a quase todos como bonitos, em especial uma garota chamada Juju. No entanto, ela percebe que Gojo não os elogiou, e ele pede desculpas por isso, e então explica seu motivo. A primeira vez que ele viu as bonecas Hina, ficou admirado, e entendeu que aquilo era beleza de verdade, então para ele, dizer que algo é bonito é muito importante. Marin fica impressionada e respeita a opinião dele. E antes de sair, conta a Gojo sobre o evento de cosplay que será realizado em 2 semanas. Ao ouvir isso, Gojo começa a entrar em pânico, pois ele apenas faz trajes para a boneca Hina. Porém, nunca fez para uma pessoa, e então ele não tem certeza se pode conseguir fazer isso com um prazo tão curto. E ao pensar em Marin triste, ele fica ainda mais apavorado. Gojo chega em casa e pede desculpas ao avô por não ter ligado para dizer que iria chegar tão tarde. E quando comenta que estava com uma amiga, o avô dele fica muito feliz. Entretanto, uma das sacolas de compras cai, e o idoso vê um pacote com uma meia calça. E então, ao pensar que seu neto pretendia usar aquilo, ele se assusta e cai. Porém, por ser mais velho, o avô precisou ser hospitalizado. A prima de Gojo aparece preocupada e ao saber da situação, ela pede ao avô para descansar em sua casa por alguns dias. Ele não quer causar problemas, porém sabe que precisa de alguns dias de folga para melhorar, e então ele concorda. Na escola, Gojo conta a Marin sobre o que aconteceu, o que a deixa preocupada. Assim, a garota dá seu número de telefone para ele caso haja algo que possa ajudar. No caminho para a sala, ele vê um aviso sobre as provas de meio semestre que começarão na próxima semana. Gojo fica ainda mais nervoso, pois além de fazer o traje, ele precisa ir estudar para as provas, visitar seu avô e também cuidar da loja. Só de pensar em tudo isso, Gojo fica mentalmente exausto. Porém, ele entende que não pode desistir.
Finalmente as provas terminam e Marin tenta falar com Gojo, porém ele sai sem prestar atenção nela. Ela vai até a casa dele, mas não consegue encontrá-lo. E então ela acredita que após as provas, Gojo finalmente tem tempo para relaxar. E então achou que ele estava visitando seu avô. Contudo, ela está preocupada com Gojo e espera que ele esteja cuidando de sua saúde. Porém, vemos que o protagonista não está nada bem. Ele está doente de tanto trabalhar. Ele não dorme direito há dias e, como resultado, não arrumou nem ao menos sua casa. E além disso tudo, o traje ainda não está concluído. Gojo se sente patético por não conseguir atender o pedido de sua primeira amiga. E ao pensar no sorriso de Marin, Gojo se levanta e retorna ao trabalho. Um dia antes da data do evento de cosplay, o protagonista finalmente consegue completar o traje. E fica feliz em ver que Marin poderá participar do evento agora. Ela fica muito impressionada que a roupa já está pronta. Porém, ela explica o mal entendido. Ela não acreditava que ele conseguiria terminar a roupa até esse evento. E então pensava em ir em outros eventos futuros. E então, ao entender que ele se esforçou tanto por causa dela, Marin pede desculpas por não ter explicado direito. No entanto, Gojo se sente aliviado, pois ele está feliz em saber que havia tempo e que Marin conseguirá participar do evento. Isso faz ela chorar e pedir desculpas novamente, pois ele estava trabalhando tanto no traje esse tempo todo. Depois disso, Gojo ajuda Marin a vestir o traje, porém ela não tinha trazido os cílios postiços, o que não era problema, já que o protagonista tinha alguns por causa das bonecas. Com isso, ele mostra algumas bonecas que utilizam cílios, e começa a comentar como as achava lindas. Assim, ele fala que seu sonho era se tornar um fabricante de bonecas Hina como seu avô. Ele logo percebe que saiu do assunto e se desculpa por isso, porém Marin não se importa e diz que tem certeza que ele conseguirá realizar seu sonho. Gojo sorri por ter ficado muito feliz com o comentário, e nesse momento Marin sente um sentimento diferente em relação a Gojo, mostrando que pode estar começando a se apaixonar por ele. Com tudo pronto, Marin veste o traje e fica muito bonita. Ela está muito feliz e animada ao ver como o vestido está perfeito. Gojo usa o telefone de Marin para tirar muitas fotos, e elas ficam tão boas que a garota cria uma conta nova para postar suas fotos como cosplayer. E ela fica tão animada que decide ir ao evento. No dia seguinte, ambos chegam ao evento e ela fica muito feliz ao ver os outros cosplayers. No entanto, Gojo está se sentindo nervoso porque todos estão olhando para eles, o que Marin acredita ser por causa do vestido. Contudo, Gojo sente que estão olhando para ele por usar uma roupa tão casual. Mas após se acalmar, eles sobem as escadas. De repente, um fotógrafo se aproxima de Marin e pede para tirar algumas fotos, o que a deixa muito feliz, pois é a sua primeira vez. Depois de tirar as fotos, o fotógrafo vai embora, porém outros começam a aparecer. E aquilo se torna uma sessão de fotos para Marin. Gojo está feliz em ver o quanto ela está se divertindo. No entanto, ele percebe que cumpriu sua promessa e não há razão para Marin sair com ele, o que o fez ficar triste, pois passar esses dias com ela o deixou muito feliz. Nesse momento, Marin vem correndo e, em pânico, diz que uma tragédia está prestes a acontecer. E quando Gojo pergunta o que houve, ela comenta que sua roupa está abrindo. Por causa disso, eles vão para outro lugar e ela conta o que aconteceu. No dia anterior, quando Marin estava verificando as roupas da personagem, ela percebeu que o tamanho do busto era maior do que o dela. E então, para compensar, ela usou 2 sutiãs. Além disso, como estava ficando muito quente, ela estava suando demais. Assim, ela começa a se secar com uma toalha. Porém, precisa da ajuda do protagonista para secar suas costas, e quando ele faz isso, ela faz alguns sons estranhos. Depois disso, eles voltam para casa. E no trem, Marin agradece Gojo por tudo o que ele fez, e diz estar ansiosa para o próximo cosplay que eles trabalharão juntos. Com isso, ao saber que eles vão passar mais tempo juntos, Gojo fica muito feliz. Porém, quando Marin pega o telefone para mostrar o próximo personagem que pretende fazer o cosplay, Gojo não consegue prestar atenção, pois está muito cansado e com sono. Com isso, sem perceber, ele acaba comentando como se divertiu naquele dia, e diz que Marin estava muito bonita. Dessa forma, ela fica com vergonha e feliz, pois sabe como essa palavra é importante para ele. No dia seguinte, Marin vai à casa de Gojo para lavar a peruca, e enquanto Gojo está lendo o guia, Marin fica encantada ao ver o rosto do garoto. Nesse momento, o avô volta para casa e ao ver uma garota lá, ele fica em choque. Mas depois tudo é esclarecido. O avô fica impressionado ao ver como o traje está bem feito, e Gojo conversa com seu avô sobre as possíveis melhorias que podem fazer. Contudo, Marin finalmente percebe que está apaixonada por ele. Porém, do nada, um barulho muito alto ecoa da barriga da garota, pois ela está com muita fome. Dessa forma, o avô e Gojo a convidam para jantar.
e o protagonista prepara uma ótima comida, o que impressiona Marin. Enquanto jantam, o avô pergunta a ela sobre seus pais. Porém, é revelado que a mãe de Marin morreu há alguns anos, e seu pai foi transferido para trabalhar em outro lugar, e então ela mora sozinha. O avô fica preocupado ainda mais ao ver as coisas que Marin come, que não são nada saudáveis e nem ao menos parecem ser boas. Desse modo, ele pede que ela coma com eles com mais frequência, o que a deixa muito feliz. Após o jantar, Gojo a acompanha até a estação. Porém, Marin está tendo dificuldade em se despedir dele, pois está gostando cada dia mais de ficar perto dele. No dia seguinte está chovendo muito e uma garota encharcada para na frente da casa de Gojo. O avô a nota e, achando se tratar de uma amiga de seu neto, a convida para entrar e tomar um banho quente. Gojo volta da escola e, antes de sair, o avô conta para ele sobre uma amiga que apareceu para visitá-lo. O protagonista começa a se preocupar, pois o único amigo que ele tem é Marin, e ela está ocupada em seu trabalho de meio período. Ele acredita que possa ser algum tipo de golpe, e então vai até o banheiro para ver quem era. Porém, quando abre a porta, Gojo fica pasmo ao ver uma garotinha sem roupa. Ambos entram em pânico e mais tarde, Gojo se desculpa e pergunta sobre o propósito da visita dela. O nome da garota é Sajuna e ela apareceu para comprar um traje feito por Gojo. Porém, o protagonista interpreta mal a situação e pensa que Sajuna está lá para ver os trajes das bonecas. Ele fica muito animado ao ver uma jovem se interessando por bonecas Hina e pergunta sobre onde ela estudava, descobrindo que, mesmo não aparentando, ela é mais velha do que ele. Gojo a leva para ver as bonecas, e Sajuna fica impressionada ao ver algumas muito bonitas, mas está confusa pois esses não são os trajes que ela está procurando. Ela exige saber onde estão as roupas de cosplay que ele fez. E então Gojo esclarece que não é um profissional e só fez um traje a pedido de sua amiga. Com isso, pensando que ele não queria ajudá-la, ela começa a ameaçá-lo para fazer a roupa para ela, ou então irá chamar a polícia por violar sua privacidade anteriormente. Assim, Gojo entra em pânico e, sem outra opção, ele concorda. Logo após isso, Marin chega e, ao ver Sajuna, ela fica animada, porque é uma grande fã de seus cosplays. Sajuna é conhecida como Jojo e é uma cosplayer com muitos seguidores. Marin começa a admirar sua beleza e faz diversas perguntas relacionadas ao cosplay. Depois que Sajuna responde as perguntas, Marin se acalma um pouco e a garota pede a Gojo para fazer um traje de uma personagem chamada Xion. A roupa dessa personagem não está disponível em nenhum lugar, e achar uma fantasia no seu tamanho seria ainda mais difícil. É por isso que, depois de ver a foto de Marin no traje, ela simplesmente teve que pedir a ajuda do protagonista. Sajuna troca as informações de contato para ter as medidas dela e outros detalhes sobre o traje, e só para garantir que não haja mal-entendidos, Sajuna esclarece para Marin que ela só quer falar com Gojo sobre o cosplay, e não porque quer flertar com o namorado dela. Ao ouvir isso, Gojo fica com muita vergonha e esclarece que não há nada acontecendo entre eles. Contudo, enquanto isso, Sajuna vê que Marin está muito feliz por causa da possibilidade de namorar seu amado. Com tudo acertado, Marin também decide fazer um cosplay com Sajuna, com a promessa de compartilhar o custo dos materiais e qualquer outras despesas, o que faz a garota aceitar, pois os estúdios são caros. No dia seguinte, Gojo vai à casa de Marin para pegar os DVDs do anime, mas quando ela abre a porta ele fica muito envergonhado, pois nunca viu vestida daquele jeito. Além disso, essa é a primeira vez que ele vai até a casa de uma amiga, e como está nervoso, planejava apenas pegar os DVDs e ir embora. No entanto, seu plano falha quando Marin o convida para assistir o anime juntos. Como estavam a sós, Marin também começa a ficar com vergonha, pensando que isso era como se fosse um encontro em casa. Então ela fica muito nervosa e animada. Ela quer que esse momento dure para sempre, porém sua animação não dura muito pois seu estômago faz barulho. Como a garota está com fome, ele toma a iniciativa de fazer o jantar, porém como estão na casa dela, ela quer preparar a comida. Ela fica com vergonha em pensar naquilo como um casamento, e empolgada vai à cozinha com a intenção de fazer algo muito bom. Contudo, no final a comida não fica exatamente como ela queria. Porém, quando Gojo come, diz que está muito bom, o que a deixa muito feliz. No dia seguinte, Gojo termina o anime e começa a fazer o traje. Ele recebe uma mensagem de Sajuna sobre um encontro para conhecer o estúdio. No dia seguinte, Gojo e Marin se encontram com Sajuna. Lá eles são apresentados a Shinjo, a irmã mais nova dela. E assim como a maioria de vocês, Gojo também não conseguia acreditar que a irmã mais nova era tão grande. No entanto, ele não falou nada, até Marin se levantar e perguntar o tamanho dela. Gojo fica chocado ao ouvir isso, pensando ser algo inapropriado.
Contudo, Marin estava se referindo à altura da garota, porque apesar de estar no ensino fundamental, Shinjo é mais alta do que ela. Shinjo desempenha um papel importante para garantir que sua irmã seja uma ótima cosplayer. Ela é responsável por tirar as fotos, editá-las e postar nas redes sociais. Com a câmera cara do pai delas, as imagens saem muito boas, e é por isso que Shinjo insiste que Marin compre uma também para seus cosplays. Marin fica muito animada, porém quando olha o valor das câmeras, vê que são muito caras. Porém, ela não desanima e diz que trabalhará mais para conseguir comprar alguma. Por curiosidade, Marin pergunta se Shinjo também faz cosplays, mas a menina diz que não e parece um pouco chateada com isso. Depois de conversar um pouco mais, eles seguem para o estúdio e percebem se tratar de um hospital abandonado, o que encaixa muito bem com o anime dos cosplays. Ao entrar, Gojo entende que Sakuna está um pouco desconfortável, e quando ele se aproxima dela, a garota se assusta e revela estar com muito medo. Entretanto, quando Gojo sugere mudar o local das fotos, Sakuna recusa porque esse é o melhor lugar para fazerem o cosplay. Gojo pode ver quanto ela é apaixonada por isso, e por curiosidade ele pergunta por que ela pediu para ele fazer o traje, quando há muitos outros mais experientes e melhores. Sakuna revela que a primeira vez que viu a foto de Marin com um cosplay foi como amor à primeira vista. O traje estava tão bem feito que ela só queria entrar em contato com a pessoa que fez imediatamente. Gojo fica feliz em saber disso e, segurando a mão dela, promete fazer o seu melhor. No entanto, Sakuna nunca tinha dado as mãos para um garoto, então acaba desmaiando com um choque. No dia seguinte, ao último dia do início das férias de verão, e após o pedido de Marin, Gojo vai com ela à praia. Assim que tocam na água, Marin fica maravilhada ao ver a reação de Gojo, e ela descobre que mesmo morando muito perto da praia, era a primeira vez dele no mar. O garoto explica o motivo, é que sempre esteve imerso em melhorar sua habilidade de fazer bonecas Hina, então nunca saía de casa. Marin não resistiu e acabou perguntando se ele gostaria de viajar para lugares com ela, e Gojo fica muito feliz em aceitar, enquanto Marin fica com vergonha por ter dito para eles fazerem isso a sós. 2 semanas depois que as férias de verão começaram, Gojo terminou os cosplays, e tanto Marin quanto Sakuna ficaram lindas. Marin está tão impressionada que está tendo dificuldade em reconhecer que é ela mesma e não a personagem. Depois eles vão ao hospital abandonado, e lá Marin e Sakuna esperam Gojo e Shinjo, não sabendo o motivo deles demorarem tanto. Depois de um tempo eles finalmente chegam, mas ao vê-los, Marin e Sakuna ficam em choque. Voltando para o dia que eles visitaram o estúdio, depois que terminaram, Shinjo ficou a sós com o protagonista, e ele perguntou mais uma vez se ela tinha interesse em cosplays, pois no restaurante ele percebeu que a garota ficou triste quando mencionaram o porquê dela não tentar. Com isso, Shinjo revelou seu verdadeiro desejo, ela sempre quis fazer cosplay, mas sentia que se fizesse por causa de sua aparência todos zombariam dela, e sua irmã poderia começar a odiá-la. Contudo, Gojo a encorajou e disse para ela não pensar assim, e disse que entende como é difícil contar a alguém seu sonho. O protagonista fala que também pensava como ela, até uma pessoa aparecer e dar a coragem que ele precisava para pensar por si mesmo. Depois de ouvir Gojo, Shinjo estava muito mais relaxada, e revelou que queria fazer o papel de um personagem masculino no mesmo anime de Marin e Sakuna. Gojo diz para ela não se preocupar e a leva para sua casa. Lá ele empresta para ela o uniforme da escola dele, porém depois que ela se veste, Gojo entra para verificar. Mas aquilo não ficou muito bem por causa do tamanho dela, ainda mais quando um dos botões da camisa quase o acerta como se fosse um tiro. Desse modo ele começa a pensar em uma maneira de reduzir o tamanho do busto de Shinjo, e ao olhar na revista sobre cosplays, encontra uma maneira e para a alegria dele seria barato. Com isso eles pesquisam na internet, e além de fazer os trajes das outras garotas, Gojo ajuda Shinjo com o cosplay dela. Voltando para o presente, tanto Marin quanto Sakuna surtam ao ver como Shinjo estava maravilhosa. Sem demora, eles começam a tirar as fotos e a ensinar as cenas que aconteceram no anime. Enquanto Shinjo e Marin estão ocupadas tirando as fotos, em particular, Sakuna diz a Gojo como estava agradecida por ele ajudar sua irmã. Ela nunca imaginou que Shinjo quisesse aquilo, e por causa disso, ela se sente uma irmã ruim. Contudo, Gojo diz para ela não pensar assim, e explica como é difícil contar para alguém sobre o que gosta. Então ela não tinha como saber. Dessa forma, enquanto escuta ele falar, Sakuna percebe que está começando a se apaixonar por Gojo. E enquanto Shinjo tira as fotos de Marin, o suporte para o busto dela não aguenta e o traje explode. Com isso, eles decidem ir embora. E em casa, Shinjo começa a editar as fotos e as envia para Gojo e Marin, onde a garota fica extremamente feliz com o resultado.
Alguns dias depois, Gojo e Marin saem em Shibuya para aproveitar as férias de verão. Gojo nunca tinha ido para aquela região e se sente um pouco nervoso. Por todo o trabalho duro que Gojo fez para o cosplay dela, Marin decide presenteá-lo com roupas novas. Enquanto Gojo está se trocando, do lado de fora o vendedor fica impressionado ao ver como Marin é linda. Ele se pergunta se o homem lá dentro é o namorado dela, e ao ver Gojo, o vendedor percebe que a roupa que ela escolheu não ficou boa. No entanto, por outro lado, Marin não consegue dizer uma palavra, pois para ela, Gojo tinha ficado lindo em todas as roupas que experimentou. No fim, ambos compram uma camisa combinando, e mais tarde se divertem comendo juntos. Depois de fazer tudo isso, eles vão a um café diferente, onde Gojo fica envergonhado por ser um espaço muito pequeno e estar muito perto de Marin. Ela mostra para ele um mangá que comprou recentemente. A história é sobre uma sucubo que se apaixonou por um garoto otaku. Ela realmente ama a personagem feminina e quer fazer o cosplay dela, mas ela se sente um pouco mal por não ser muito parecida com a personagem, e estava com medo de arruiná-la. Com uma expressão séria, Gojo diz para ela não duvidar de si mesma, porque acredita que ela ficaria muito bonita. Com isso, Marin fica envergonhada e como Gojo apoiou a ideia, ela promete que fará o cosplay. Marin sai para fazer algumas comidas, e enquanto ela está fora, Gojo olha para a personagem para ter uma ideia do que fazer. Contudo, ao verificar, ele fica chocado ao ver que não há quase nenhum detalhe para ele fazer o traje. Dessa vez ele teria que confiar em sua própria criatividade, e quando conversa com Marin sobre, ela diz que não tem problema. Alguns dias depois, Gojo termina o cosplay, e como Marin encontrou um estúdio muito barato, eles vão correndo para lá. Entretanto, ao chegarem no local, eles percebem se tratar de um hotel adulto, o que faz o garoto ficar em choque. Sem demora, Marin vai trocar de roupa, e enquanto isso, Gojo tenta se acalmar ligando a TV, mas logo percebe que foi um erro, pois a única coisa que tinha para assistir eram filmes adultos. Contudo, ele ainda continua olhando, até que Marin sai do banheiro e ele precisa desligar a TV o mais rápido possível. Marin fica muito feliz ao ver como o cosplay ficou bom, mas Gojo não está muito confiante no trabalho. Porém, ao ver a reação dela, ele fica contente. Depois de colocar a maquiagem e outros acessórios, Marin fica ótima e com isso Gojo começa a tirar fotos de vários ângulos. Ele fica muito concentrado em fazer o melhor trabalho possível, assim pede para ela fazer várias poses. Porém, no fim ele pede uma pose especial, e para isso ela precisava ficar em cima dele. Contudo, depois de tirar a foto que ficou muito boa, ele percebe a situação que estava e entra em pânico. Porém, ao tentar se levantar, acaba desligando as luzes sem querer. E como estavam muito perto um do outro, quase se beijaram. Mas foram interrompidos pelo telefone do quarto tocando, pois acabou o tempo deles. No dia seguinte, na casa de Marin, ela estava fazendo sua lição de casa enquanto Gojo a ajuda. Depois que ela termina, ambos assistem a um filme de terror que Marin escolheu. Porém, enquanto assistem, ela fica com muito medo, enquanto Gojo parece realmente estar gostando do filme, pois pensava em como fizeram as roupas e maquiagem dos personagens. No último dia das férias de verão, Gojo sai para se encontrar com Marin para um festival, e quando Marin chega vestindo um yukata, ele vê como ela estava bonita. Marin percebe a reação dele e seu coração começa a bater forte. Ainda falta um tempo para os fogos começarem, então antes disso eles compram muita comida. Finalmente os fogos de artifício começam, e Gojo percebe que aquilo era muito bonito. Era a primeira vez dele vendo os fogos tão de perto, pois antes ele estava sempre ocupado trabalhando nas bonecas Hina. Porém, hoje ele está realmente feliz por estar aproveitando esse momento com Marin. Depois de toda a caminhada que fizeram, os pés de Marin ficam machucados, e então Gojo a carrega em suas costas. No começo ele estava muito nervoso, mas logo se acalma. E enquanto a carrega, Marin sugere que no próximo ano eles deveriam ir para uma região diferente para assistir os fogos, e fazer isso todos os anos. Gojo gosta muito da ideia, ainda mais em pensar na ideia de ficar junto com Marin para sempre. De volta para casa, quando Gojo está prestes a dormir, recebe uma ligação de Marin, a qual tentou olhar a continuação daquele filme sozinha, porém ficou com muito medo e agora não consegue dormir. Dessa forma, ela pede para ele continuar conversando até que ela adormeça, o que o garoto aceita. As horas passam e eles se divertem bastante conversando, até que o medo dela some e Gojo está quase dormindo. Ela percebe isso e depois do garoto ficar um tempo em silêncio, Marin tinha certeza que ele estava dormindo. Com isso, aproveitando esse momento, ela diz para Gojo que o ama e lhe deseja boa noite. Bom pessoal, essa foi a primeira temporada de Sono Bisque Doll. Se gostaram do vídeo, deixem um like e comentem aqui embaixo o que acharam desse anime. E espero que tudo esteja bem com vocês. Até a próxima!